Amém? Pai, nós te adoramos e te agradecemos por essa manhã. Seja, Senhor, honrado aqui neste lugar e que uma unção forte, poderosa, Senhor, se manifeste em nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. 2 Crônicas 26, 16. Glória a Deus, aleluia. 2 Crônicas 26, versículo 16. Graças a Deus. Aleluia. Amém? 2 Crônicas 26, 16. Diz assim: mas quando já estava fortificado, o seu coração se enalteceu, até se corromper, porque se rebelou contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso. Pai, a tua palavra está aberta e que o Senhor venha nos ensinar nessa manhã, meu Deus, com essa riqueza, meu Deus, lançada aos nossos corações. Que haja quebrantamento, meu Deus, e também vontade de melhorar, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode assentar, graças a Deus. Presta bem atenção no que Deus quer falar conosco nessa manhã, porque eu tenho certeza de que quando a palavra ela é aberta, é para transformar as nossas vidas, né? E sendo assim, se eu abrir o meu coração, eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Quem crê nisso diz amém. Amém. Graças a Deus. Aqui nós estamos pegando, né, a vida do rei Uzias, né? Ele era rei de Judá, nasceu em Jerusalém, né, Israel, e nesse momento o reino foi dividido em dois, né, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi constituído por Jeroboão II, né, e o reino do sul foi de Uzias. Então, os dois reinos, eles eram muito prósperos, mas o que me chama a atenção é de que nem sempre a prosperidade quer dizer que ele está fazendo coisas que Deus agrada. Às vezes a gente pensa isso, né? Minha vida está muito boa, né? Não me falta nada, estou ganhando muitas coisas, a prosperidade está sobre a minha vida. Nem sempre isso quer dizer que Deus está no comando. Então você pega esses dois reis, dessas duas épocas, eles eram muito prósperos, né? E você vai fritando os ovos, vai percebendo de que existia a prosperidade, mas também existia a desobediência, né? Eles não estavam andando segundo a vontade de Deus. Então, você analise comigo de que Uzias, ele estava fazendo tudo certinho no início, mas o tempo foi passando, ele deixou o quê? O orgulho entrar em seu coração. Meu irmão, se tem uma coisa que tem parado o ser humano, né, sem perceber, é o orgulho. É o orgulho, a vaidade, a soberba, né? Isso vem de uma forma tão sutil que nós não percebemos que somos, né? E você pega Uzias, vendo o seu reino ali sendo próspero, né? De repente ele começou a se achar. Por quê? Porque estava vencendo as guerras, estava tendo vitórias sobre vitórias, e de repente aquele homem começa a pensar coisas que não tinha que pensar. E assim somos nós também. Eu fico avaliando às vezes, né, a minha própria atitude, né, como que a gente do nada está na visão e do nada você sai da visão. Se a gente não for simples, humilde, a gente não volta ao conserto, a gente não volta ao caminho certo, a gente permanece muito tempo naquela vida infrutífera, né? Se você avaliar hoje, né, não sei se é o seu caso, mas como as redes sociais estão tomando o nosso tempo, né? Hoje eu estava conversando com alguém ali, eu fiquei indignado comigo mesmo. Né? Nossa, eu vou dar um tempo desse negócio, misericórdia, eu estou com a vida, perdendo muito tempo da minha vida com coisas que não vão me acrescentar em nada. E aí você pega essa história aqui de Uzias, aí você quer apertar mais o cinto, porque sutilmente, de uma hora que você assusta, você já não é mais fervoroso,
A hora que você assusta, você já não está mais com tanta comunhão assim. A hora que você assusta, você está deixando, ou então às vezes até brincando com o pecado. E assim aconteceu com a vida de Uzias. A hora que ele assustou, ele já estava querendo fazer coisas que ele não tinha que fazer. A obra que era feita só pelos sacerdotes, né, queimar o incenso, não era de obrigação do reino. A autorização de Deus era só para que os sacerdotes fizessem aquilo. E isso também facilmente acontece conosco. Às vezes a gente mete a colher em coisas que a gente não tem que meter. Às vezes a gente, hoje nós estamos vivendo num tempo de que nós pastores, a gente percebe isso de uma maneira muito nítida. O ser humano, ele não quer saber de correção. Não estou falando só as ovelhas, mas pastores também. Nós não estamos nos preparando para ouvirmos coisas que a gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir o que? Elogios, concordâncias. E quando nós somos ali chamados à responsabilidade, às vezes por um profeta, às vezes pelo pastor, nós endurecemos o nosso coração. E se você avaliar, quando o ser humano chega a endurecer o coração por uma chamada na responsabilidade, você pode saber que atrás daquilo tem muitas coisas, inclusive o orgulho. O orgulho de não querer ser chamado a atenção. A vaidade é algo importantíssimo que está destruindo o ser humano na face dessa terra. E aí você volta para a vida de Uzias. Deus era com ele, Deus estava abençoando a vida dele, o reinado dele, e de repente aquele homem começa a desbandeirar em tudo na sua vida. Será que isso tem acontecido conosco? De não completar a obra? Deus tinha uma obra a ser completada na vida de Uzias, como tem na nossa vida. Você vê uma coisa pequenininha, sutilmente, a obra na vida dele parou, ao ponto dele receber uma lepra na sua testa. E eu fico avaliando, porque eu quero ser salvo, eu quero completar a obra, eu quero fazer a vontade de Deus, mas será que no meio desse caminho, alguma coisa está acontecendo que está sugando a minha energia, ou a minha comunhão com Deus? Essa manhã nós precisamos aproveitar esse momento para refletirmos a nossa vida. Será que tem alguma coisa afetando na nossa trajetória com Deus, o nosso chamado? Por quê? Porque Deus tem um plano de quê? De salvar o ser humano na face da terra. Mas para isso acontecer, nós precisamos o quê? Perseverar até o fim. Nos esforçarmos até o fim, porque existe uma trajetória, e toda trajetória, ela tem riscos. Todas as vezes que você, por exemplo, você saiu da sua casa e veio para cá, você tem que passar por o quê? Uma trajetória de riscos, de automóveis, de roubo, de muitas coisas poderiam ter acontecido nessa trajetória. E a gente não teria chegado aqui. Às vezes as coisas vão acabar assim, na maneira que a gente nem espera. Eu estou aqui, mas não estou mais. E existe o que? Um chamado, uma obra, uma confiança, uma esperança depositada de Deus na minha vida. E se a gente não raciocinar, nós estamos vivendo de uma maneira que não seremos salvos. Estamos valorizando mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais. Quantas vezes você tecla lá naquele negócio lá do Instagram? Quantas vezes você tecla no YouTube? Quantas vezes você tecla no WhatsApp? Não é? Aí você começa a raciocinar. Não é? Escutamos isso de um ímpio essa semana, falando justamente isso. Um ímpio que não tem entendimento, nem conhecimento de nada bíblico.
Nós falando, nossa, como eu estou usando o meu tempo mal. Eu vou usar vou abrir o Instagram agora uma vez por mês. Porque eu vou usar o meu tempo agora para ler um livro, para aprender coisas que venham me edificar. Aí você raciocina, nossa, o ímpio raciocinando desse jeito, e nós cristãos não estamos raciocinando, não estamos entendendo, não estamos buscando o entendimento. É a mesma situação. Deus naquela época de Uzias, ele tinha o quê? Oséias, ele tinha Jonas, ele tinha ali homens ungidos por Deus, não é? Para porque executar o plano do Senhor. Então é Oséias, Jonas, Amós, né? Tudo naquela época, homens usados por Deus para alertar o ser humano. Como hoje, nós temos o quê? Pastores, nós temos a história de Jesus, dos discípulos, nós temos Paulo, né? Que estava ali exortando o povo de uma maneira forte, e mesmo assim, muitos pararam no meio do caminho. Muitos estão parados no meio do caminho. Hoje você pega levitas, né, que param no meio do caminho. Por quê? Porque o pastor não tem oportunidade. Hoje você pega pastores que estão com o coração duro porque não estão pregando. Aí eu fico raciocinando, peraí, será que isso condiz com a palavra? Eu não tenho que pregar só se me der oportunidade na igreja. Eu posso pregar na praça, na rua, no ônibus, em todos os cantos. Eu posso louvar a Deus dentro do banheiro, eu posso louvar a Deus na praça, eu posso louvar a Deus em tantos lugares. E o ser humano tem fechado o seu coração. Talvez o teu pastor não mandou orar. Você pode orar na sua casa, você pode orar dentro do ônibus, você pode orar em todos os lugares. Por que que o ser humano, ele só quer o quê? Fazer as coisas para ser exaltado, para aparecer, né? Teve um pastor aí do dia que eu estava escutando, acho que foi, você estava escutando, né? Uma irmãzinha chegou e mandou um bilhetinho para o pastor, e ele leu, e ela de olho nele, né? Eu quero uma oportunidade para louvar. Para louvar? Aí ele leu e pôs um bilhetinho aqui do lado. Aí no outro culto, de novo, eu quero uma oportunidade para louvar. Ele leu, ela viu ele lendo. Aí no terceiro ela não aguentou, ela foi no pastor. O senhor não está lendo meus bilhetinhos, não? Estou lendo. Pode louvar agora? Não, mas o povo já foi embora. Mas você quer louvar para o homem ou para Jesus? Para Jesus você não precisa do homem. Então o ser humano, ele está muito focado em fazer as coisas para estar em evidência para o homem. Estão raciocinando isso comigo? E Deus quer que nós venhamos ter uma vida simples com Ele, para recebermos as virtudes dEle. Então o orgulho que entrou no coração de Uzias foi algo que destruiu a vida dele. Ele achar que podia fazer coisas que ele não podia. Há uma ocasião, Deus me deu uma mensagem aqui, que eu estou me lembrando agora, e é uma coisa interessante. Tem um prédio na Avenida da Andradas. Eu sempre passava lá e olhava. Aquele prédio grandão, mas inacabado. Hoje acho que eles acabaram aí. Aí eu fui e lembrei também lá do poliesportivo de Lagoa Santa. Também eles construíram ele, ficava com a carcaça lá, que tem feio, todo pichado, muitos e muitos anos. Hoje acabaram ele. E aí eu trago isso para a minha vida e para a sua vida. Ainda bem que acabaram ele. Será que nós estamos dando oportunidade? Porque na nossa trajetória, infelizmente, ela é assim, de altos e baixos. Não é? Às vezes nós começamos uma obra e ficamos ali parados muito tempo. Por quê? Por orgulho, por vaidade, por dureza de coração. Não é? A questão é,
estou tendo junto com você uma nova oportunidade de começar de novo essa obra. Como concluíram a obra lá em Lagoa Santa, do Poliesportivo, como concluíram esse prédio ali na Avenida dos Andradas, você me entende? A questão é, nós estamos errando e parando nos nossos próprios erros. E é momento de reflexão, de raciocinarmos. Né? Você pega Jeroboão II, um rei que foi mencionado na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 16 ou 26, se não me engano, 7 versículos. Mas 7 versículos trágicos, só falando que ele não fazia coisas boas. Como será que vamos ser mencionados ou lembrados ou avaliados por Deus com os nossos comportamentos? Que todos nós temos os altos e os baixos. A questão é, Deus tem uma obra na minha vida, tem uma obra na sua vida. Em alguns momentos nós paramos essa obra e sempre estamos tendo oportunidades para completar a obra, para poder sair do tempo ocioso, para poder sair do tempo infrutífero e começar o quê? A produzir novamente. Porque a obra precisa ser concluída. Uzias, a obra não foi concluída. O que aconteceu com ele? Lepra na testa. 2 Crônicas 26:16 diz assim: havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua da parte do Senhor teu Deus. Tem algumas coisas que a gente precisa avaliar. O que é que nos destrói? A soberba destrói o homem, a vaidade destrói o homem, o orgulho destrói o homem. Nós sabemos disso. Mas a questão é, será que isso está me atrapalhando para crescer na presença de Deus? Chega a ponto que o homem, por exemplo, soberbo, ele acha que ele sabe mais do que todo mundo. Chega a ponto que o homem acha que ele não precisa mais ler a Bíblia, porque já sabe tudo. Eu já escutei casos de irmãos que acham, ou que achavam, que não precisavam participar de escolas bíblicas, porque já sabia mais do que quem estava ministrando. Eu já vi casos de pessoas que estavam falando mal de ministrantes de louvor, porque se julgava que louvava melhor do que eles. Será aonde estamos nessa caminhada cristã? Eu faço essa pergunta para mim. Será onde eu estou nessa caminhada cristã? Aonde Deus quer me trazer a luz da sua palavra, para que eu não perca a minha salvação? Aonde será que nós estamos caminhando? Como será que nós estamos conduzindo a nossa vida? Será que nós estamos já entendendo que estamos no topo, ou que nós precisamos assumir a nossa identidade de querermos sermos um discípulo de Jesus, um filho de Deus? Porque filho
é aquele que obedece o Pai. Onde será que nós estamos? Será que nós já ganhamos almas suficiente para não precisarmos ganharmos mais? Será que nós já pregamos o suficiente ao ponto de acharmos que nós não temos que pregarmos mais, que nós podemos ir e vir em todos os lugares sem divulgar a palavra de Deus, sendo que eu me intitulo um discípulo de Jesus? Eu preciso saber onde eu estou na caminhada. Você precisa saber aonde você está na caminhada. Como é que você está vivendo a tua vida, da sua maneira, com uma soberba terrível, ou querendo assumir uma identidade nova em Cristo Jesus? Porque eu entendo, porque por mais que a gente já tenha feito, nós não fizemos nada. Por mais que nós temos falado de Jesus, nós falamos muito pouco ainda. Por mais que nós pensamos que somos santos, nós estamos longe daquilo que é a vontade de Deus. Por mais que nós já tenhamos criado almas, nós estamos longe daquilo que foi o propósito e o projeto de Deus para nós. Eu já conversei com muitas pessoas, já preguei em muitos lugares, e que em muitos lugares eu só fui descobrir que as pessoas eram cristãs depois de participarmos de cultos. Ele vem com aquela carinha mais bonitinha, né? Boazinha. Também sou cristão, é mesmo? 007. Outra coisa que eu tenho visto muito que está perdendo a noção de nós seres humanos é o amor ao dinheiro. Isso é uma guerra que vai ter que ser criada dentro de nós. Porque tudo é dinheiro. Sim ou não? Você não compra nada sem dinheiro. Se você tem, você compra. Se você não tem, você não compra. Então, há uma facilidade muito grande de a gente colocar o dinheiro como Deus na nossa vida, sim ou não? Fácil. Ele vai administrar a vida fácil. Se nós não atentarmos para esse risco, eu vou falar que sou de Deus, mas eu sou do mamão. O Deus do dinheiro. Eu vou falar que sirvo a Deus, mas eu estou servindo ao dinheiro. Não dá para servir dois senhores. Não dá. Como que eu vou descobrir isso? Ouviram a voz de Deus. Ouvindo a voz do Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que quando Deus fala assim, faz isso. Se você se submeter a Deus, a palavra, você vai fazer sem medo, sem preocupação nenhuma. Você vai ajudar o próximo, você vai plantar, você vai fazer o que Deus manda. E é necessário isso, porque é fazendo isso e nós nos submetemos a Deus, é que nos vai nos dar o quê? Uma garantia de que eu ouço a voz de Deus e não dou dinheiro. Estou pregando para todos nós aqui. Isso é realidade. Outra realidade que eu percebo, que nós temos que estarmos com 2 olhos abertos, porque só temos 2. Se tivermos 5, tinha que estar o quê? Com 5 olhos abertos. Aonde? No pecado. O pecado nos afasta de Deus, igreja. Isso não é segredo para ninguém. Mas o que é pecado para nós? Para uns é só o quê? O adultério. O resto não é pecado, não. Eu sou bonzinho demais, sou bom marido demais, sou boa esposa demais, né? Não trai meu esposo, isso é obrigação. Isso é obrigação. Isso é obrigação. Então o que é pecado para nós?
quando nós nos voltamos exclusivamente para Deus, eu entendo, se eu não ler Bíblia, estou pecando. Com certeza, se eu não estou lendo Bíblia, eu estou lendo outras coisas. Se eu não escuto coisas de Deus, eu estou escutando outra coisa. E você vem de um mundo cheio de costumes, de vaidades, de vontades. E para você entrar no reino de Deus, você precisa abandonar essas práticas e se voltar para as práticas que vai te levar a uma presença forte com o Espírito Santo, um relacionamento com o Espírito Santo. Isso precisa arder dentro de mim. Isso precisa arder dentro de mim. De orar de madrugada e entendendo, eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui porque eu quero ter um dia envolvido pelo Espírito Santo. Aí se você resiste esse chamamento de Deus para ter um relacionamento, uma comunhão com o Espírito Santo, irmão, você vai pecar facilmente durante o dia. Não estou querendo dizer que você orou de madrugada, você não vai pecar durante o dia. Você pode fazer isso também. Mas eu estou te dizendo é que você vai estar sensível ao Espírito Santo e no seu erro você tem o direito imediato de arrependimento para se consertar e não se afastar do Senhor Jesus. Quando Uzias permitiu que o orgulho entrasse em seu coração, ele se sentiu o seu próprio Deus. Ele não se rendeu mais a Deus. Ele, como rei, achou que ele poderia pintar, despintar. Ele poderia falar e desfalar. Ele poderia fazer e desfazer. Tudo do jeito que ele quisesse. Ele era o Deus. Tanto é que ele se autodeterminou. Hoje eu é que vou queimar o incenso. Deixou no espiritual. Como diz o pessoal aí, a casa caiu. E cai. Quando a pessoa chega a brincar com as coisas de Deus, irmão, eu fico temeroso com isso, sabe por quê? Porque se nós não formos fervorosos, eu estou brincando com as coisas de Deus. Se eu não for pego fazendo propósitos, projetos espirituais, é porque eu estou fazendo projetos carnais. E eles estão acima de todas as coisas. Eu já não oro mais, eu já não pergunto mais, eu já questiono mais. Vai conversar com uma pessoa orgulhosa. Vai conversar com uma pessoa que se diz mais chique do que você. Ela não quer te ouvir, mas ela quer falar. E se você, o ser mais humilde, absorver aquilo, você vai passar a ser discípulo dela e não de Deus. Você vai querer ser igual a pessoa, entre aspas, chique, do que a vontade de Deus. Por isso você encontra hoje pessoas que ficam babando o ovo aí, de artistas. Você encontra pessoas que ficam em pé 2, 3, 4, 5 horas para ver artistas, né? Mas para poder ficar na igreja orando, jejuando, clamando, não tem força. É uma coisa terrível. Se você analisar comigo, pode um pastor, conhecedor, entre aspas, né, aparentemente, conhecedor da palavra de Deus, se tornar com todo respeito, né, aos espíritas, mas pode, pela palavra de Deus não pode ser impossível, porque a palavra de Deus ela é contra, não é a reencarnação. Não é? E por que você acha que tem pastor que já virou a casaca? Porque saiu daquilo que é a vontade de Deus e começou a fazer
aquilo que era o seu próprio entendimento. Não é? Por aí vai, em todos os segmentos. Não é? Um evangélico, ele jamais vai mudar para alguma outra coisa, porque religião não salva ninguém, nós sabemos disso. Mas por que as pessoas hoje falam mais de religião do que de fé? Fé na palavra. Porque a fé na palavra vai exigir uma mudança do meu comportamento. Então, para mim é mais cômodo eu ser um religioso. O religioso, ele vai ali e faz aquele negocinho dele ali todos os dias, a mesma coisa. Né? É religião. Todo dia, do mesmo jeito. Não muda em nada, por quê? Só ele fala. Só ele fala. Eu quero isso, eu preciso disso. Faz isso para mim, Deus. Meu Deus, eu preciso agora de um aumento de emprego, de salário. Eu preciso agora, meu pai, me casar. Eu preciso agora de uma noiva. Eu preciso agora, meu Deus, de um aumento de salário. É só o quê? Um monólogo. Aí você sai da religião e você passa o quê? A relacionar com Deus. Você fala e Ele fala com você através do seu Espírito Santo. Amém ou amém? E quando o Espírito de Deus começa a relacionar comigo, aí é que mudam as coisas. Eu não vou viver do jeito que eu acho que tem que ser. Eu vou viver daquilo que Deus quer que eu seja. Eu vou amar mais as coisas do mundo? Claro que não, porque Deus sabe que está escrito na sua própria palavra. Se eu amar o mundo, eu não vou amar a Deus. Por que será que nós temos tantos exemplos na Bíblia? Não é? O sexo oposto. Não é? Você pega aí Davi e Batseba, Sansão e Dalila. Não é? Sexo oposto. Deu errado, deu problema. Aí você pega Davi, ele arrependeu. Não é? Ele parou o chamamento, reconheceu e voltou para o chamamento. Não é? Deus não está falando que ninguém vai errar. Nós vamos errar, mas eu não posso permanecer no erro. Se você entrou aqui frio, irmão, e recebe uma palavra dessa, saia da frieza agora em nome de Jesus e diga: Pai, eu começo uma nova vida com o Senhor hoje. A minha obra, a tua obra na minha vida estava parada. Eu estava vivendo de uma maneira equivocada. E eu vou me consertar. Eu vou me consertar. Aí você vai lembrar daquela obra lá na Avenida dos Andradas. Você vai lembrar do polo esportivo lá em Lagoa Santa. Estava só um esqueleto ali, tudo bichado, feio. E de repente criou vida. E assim é a nossa vida também com Deus. Sabe? Uma pergunta: por que nós homens, né, mulheres e vocês também, nós completamos a obra do diabo em nossa vida, mas não temos coragem de reverter esse quadro, de querer completar a obra de Deus na nossa vida? Por que será? A gente sabe que a mentira me para, mas às vezes eu vou até no fim com a mentira, completando a obra do diabo. Olha para você ver. Aí vai a prostituição, a mesma coisa. Não, eu sei que a prostituição é algo que me afasta de Deus. Na maioria das vezes a pessoa que, em vez de frear, ela completa, porque quem está colocando a pessoa na prostituição é o diabo. E ela completa a obra do diabo e ainda se julga que está sentindo prazer, está feliz com aquilo.
mas não quer deixar, não luta com a mesma força para que a obra de Deus se complete na sua vida. E assim vai em todas as áreas da nossa vida, na área da corrupção, não é? Às vezes a gente está vendo isso está errado, aí a gente vai até o fim, não quero ficar rico, não quero fazer, e aí você vai e deixa o diabo completar a obra, e não entende isso, acha que no final das contas você vai sair lucrando. Aí você entra num culto desse, começa a entender misericórdia, eu quero ser salvo, talvez seja necessário eu começar de novo hoje, isso não é vergonha. O que é vergonha é eu deixar o diabo completar a obra, ele me parou e eu continuar parado, ele me esfriou e eu continuar frio. O que Deus quer é que a gente complete a obra. Uzias, ele não deixou completar a obra e veio uma lepra na testa dele. Ele teve vários exemplos. Ele reinou depois de Salomão. Salomão morreu e entrou Uzias. E Jeroboão lá no reino do norte morreu e entrou seu filho Jotão. E aí? Sempre vão ter sucessores. Se eu não completar a obra, Deus vai completar a obra em outra pessoa. Se eu não fizer o propósito de Deus aqui, Ele me tira e põe outro. Se você não completar a obra, você vai ser uma pessoa que anátema, que não presta. Funciona desse jeito. Enfim, eu tenho mais uma vez a oportunidade de abrir o meu coração e entender realmente eu estou produzindo mais para o mundo do que para o crescimento meu espiritual. Realmente eu estou usufruindo do meu dia que Deus me deu, o ar de graça para me respirar. Morreu o teu filho para mim estar aqui hoje aspirando uma nova vida. Fez tudo. Preciso querer. Você vai ficar aquele crente medíocre, um cultinho aqui, um cultinho ali, né? Um glória a Deus aqui, outro glória a Deus ali, mais frio, geladeira, não sente o renovo, não sente o poder, não sente aquela vontade louca de ter o Espírito Santo. Vive naquela vidinha que aparentemente, uns dizem assim, diabo, não mexe comigo, eu não mexo com você. Se você quiser realmente morar no céu, você vai ter que mexer no mundo espiritual, porque o diabo está destruindo pessoas no oculto, no obscuro, e as pessoas estão batendo palmas por serem frios, por serem carnais, por serem orgulhosos, por serem vaidosos. Hoje eu posso dar cargo, mas eu não posso tirar cargo. Por quê? Porque o orgulho está o quê? Entristecendo vidas. E eu oro para que nós sejamos realmente transformados, arrependidos de verdade, convertidos de verdade. Senão, meu irmão, João Batista não teria vindo para preparar o caminho de Jesus, dizendo: arrependei-vos, convertei-vos. E nem muito menos Jesus viria para completar o chamamento de João, pregando a mesma coisa. Se naquela época Deus levantou Oséias, levantou Jonas, para poder pregar ali naquela época de Uzias, e ele não abriu o
coração, não é? Há tempos atrás, Uzias também deve ter ouvido a história, não é? Lá na arca de Noé, Noé tentando pregar o evangelho para o povo, para arrependimento, e o povo ignorava. E hoje nós temos Jesus, o Espírito Santo, para entrar em nós e nos convencer. É esse Espírito Santo que está me usando para tentar ministrar sobre a tua vida, não é? A seriedade das coisas espirituais, do arrependimento, da conversão. Isso não é só para o vizinho da direita, é para nós também. Fecha os olhos. Essa palavra desprendido de tudo, sabe por quê? Porque eu sei que homens